Olá, estamos de volta aos nossos estudos e hoje nós vamos estudar nessa revista da Lerban, que trata dos escritos aos judeus cristãos, número 6, e a lição também é o número 6. Trata do capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Então, nesse capítulo do livro de Hebreus, nós já sabemos o contexto. Havia uma grande perseguição nesse período aos novos cristãos. Eles estavam enfrentando dificuldades de permanecer na fé, grande pressão dos judeus. Então, o capítulo 11 do livro de Hebreus vai falar a respeito de uma galeria, de um elenco de pessoas que ficaram marcadas na história. E esse estudo é necessário porque trata do conhecimento dessas pessoas que iam receber essa carta. Os hebreus conheciam bem a história de Caim, Abel, de Noé, dos patriarcas da fé, que são Abraão, Jacó, Isaac. Conheciam bem a história de Moisés, dos reis, dos juízes. E é nesse sentido que o autor escreve a carta para esse público. Mas que público é esse? São aqueles judeus cristãos, aqueles que compreenderam que a história da humanidade está revelada através do plano de salvação em que o Messias Jesus Cristo ocupa esse lugar. Deus ocupa esse lugar na pessoa de Jesus e salva os homens. E essa atitude traz então uma desistência, um afastamento da religiosidade dos judeus. Eles sofrem pressão, perseguição e é necessário encorajá-los, porque eles passam por situações difíceis, inclusive de tortura e morte. Então o autor, a carta de Hebreus, vai elencar, vai trazer, vai mostrar, vai refrigerar a memória desse público que recebe essa carta, os hebreus, aquilo que eles sabem, mas com um novo olhar. Sabe o que é que o autor de Hebreus está fazendo? Aquilo que muitas vezes um professor, um parente seu, leva você para uma galeria e te mostra através dos olhos dele, os olhos da cultura, os olhos de quem sabe o valor de cada peça numa galeria. É isso que o autor está fazendo. Você já foi a uma galeria, a um museu, e já reparou que lá existe muitas artes expostas, reunidas, organizadas? Pois é. Muitas vezes a gente passa até por elas, olha, mas não percebe o valor e a expressão daquilo que está sendo colocado ali. É preciso que as obras sejam reunidas e que alguém lance luz, mostre o valor de cada obra, para que possamos valorizar e guardar. Essas experiências que ficam na galeria, elas ficam para a humanidade. São representações de situações, de épocas que não podem nem devem ser esquecidas. Elas também servem de encorajamento. É exatamente isso que o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, escreve. E o artista que produziu toda essa arte, que escreveu, que pintou, que moldou a vida dessas obras-primas, desses homens e dessas mulheres que são citadas aqui no livro de Hebreus, foi Deus. Deus escreveu na vida dessas pessoas, mas elas se deixaram moldar, elas se deixaram marcar como exemplo para nós, através da fé. Então ele começa no capítulo 11, no verso 1, já definindo o que é fé. Fé, para ele, é o firme fundamento, é a esperança da vinda revelada da glória de Deus.
é o firme fundamento, é sólido, é concreto, é visível na vida das pessoas que são elencadas nessa relação do capítulo 11, que elas têm algo em comum, elas têm atos de fé. Então guarde, não são sentimentos de fé, são atos de fé, convicção de fé, é palpável, é visível. E o autor então começa a relatar, começa então a contar a experiência por grupos. E ele começa ali no verso 4 e 5, falando da fé dos antigos, que foram aceitos por Deus sem a lei. A lei ainda não existia, mas era necessário que eles mostrassem testemunho, que eles mostrassem por experiência vivida, que confiavam na promessa de Deus. E ele então vai falar a respeito de Abel, que entregou a melhor oferta, e vai falar também de Enoque, do testemunho deles, da forma como eles se colocaram diante de Deus e na terra, agradou o coração de Deus. Então veja, a lei não existia, mas existia a relação com Deus. Abel investiu o melhor, a melhor oferta para Deus. Enoque investiu o melhor do seu tempo, caminhava com Deus, tinha prazer na presença de Deus. Há sempre um critério que nós podemos expressar, testemunhar o nosso melhor para Deus. O item 3 vai falar da fé dos patriarcas. Eles creram na promessa de herdar a terra e agiram assim como peregrinos. Não se envolveram com as coisas da terra, mas se mantiveram olhando para a promessa, nos parâmetros daquilo que Deus prometeu. Eles agiram como peregrinos. E aqui no verso 13 vai mostrar bem isso, que todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na fé. Ele está se referindo a Noé, a Abraão, a Sara, são os patriarcas. Ele está dizendo que essas pessoas não se importaram de caminhar em busca da promessa. Que lição, né? Eu e você também precisamos lembrar que muitas vezes nós estamos fazendo um acampamento terrestre com valores da terra e perdendo o referencial de vida, de expectativa. Isso faz com que a gente se frustre muito. Mas se nós nos lembrarmos que o nosso referencial é estar com Deus e na promessa que Ele dá, faz a diferença. Portanto, eles creram na promessa. É preciso que eu e você também tenhamos em mente todas as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia está repleta de promessas. Hoje a gente tem tudo isso registrado. Esses patriarcas, eles estão descritos no verso 7 a 22. Já o item 4 da revista, que é do versículo 23 ao 31, ele vai falar dos heróis da fé que sofreram grandes desafios, escolhas difíceis, atravessaram verdadeiros desafios de vida e eles perseveraram. Então ele vai falar da vida de Moisés, que escolheu não ser conhecido e vivenciar os benefícios de príncipe da filha de Faraó, mas ao contrário, de ser um escravo, um hebreu, porém filho de Deus, filho do grande Deus. Ele fez escolha, uma escolha difícil. Vai falar de Josué e o seu povo, que para conquistar a terra lutaram, mas seguiram exatamente as ordens de Deus. Creram que seria uma guerra com desprovidos de armas e de tecnologia correspondente ao seu adversário, mas creram que caminhando ao redor, marchando ao redor daquela muralha, como Deus havia dito, em silêncio, e depois fazendo aquela atitude
que o próprio Deus orientou todo o procedimento de conquista, eles creram. Era absurdo o tamanho da muralha, o que eles tinham na mão e o procedimento que Deus disse. Não era compatível com o procedimento de guerra, mas Deus instruiu e eles fizeram e tiveram a vitória. Eles perseveraram por fé, eles se sujeitaram a confiar em Deus e foram bem-sucedidos. Também ele vai falar de Raabe, uma mulher de um povo que não era o povo de Deus, mas que escondeu o povo de Deus e creu que eles iriam vencer, mesmo antes da batalha começar. Isso é fé. Então eu e você temos grandes exemplos de fé. Ela creu que a ira de Deus sobre o povo dela, que não conhecia Deus, ela perderia. Ela creu no poder do nosso Deus, o Deus eterno. Aleluia. Também ele vai citar grandes batalhas, como Davi, que conquistou muitas terras, fez muitas conquistas, né? Conquistou reinos no poder de Deus. Jefté, juiz, os amonitas. Vai falar de Sansão, também juiz, conquistou aí a vitória sobre os filisteus, sobre Elias, que enfrentou Jezabel, a rainha Jezabel e toda a sua acusação. Ezequias, que venceu a doença, já estava no leito de morte, com palavra de morte, mas clamou o Senhor e o Senhor reverteu. Tudo isso está no verso 23 a 31. Ele dá outros exemplos também. No item 5, ele começa agora a falar de um outro grupo de pessoas, os que estão na categoria daqueles que foram desafiados e morreram, sofreram dores, sofreram morte, foram desafios dolorosos, lidaram com aquela situação que ninguém quer lidar, perda. Ele vai falar de Isaías, conhecido Isaías porque era o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio e morreu crendo e mantendo a palavra que Deus havia colocado em seus lábios. Ele vai falar de Elias, a gente pode se lembrar de Elias, porque Elias também sofreu desafios. Ele vai falar de Daniel e seus amigos, Daniel colocado ali naquela cova dos leões, com a ameaça de morrer devorado, mas venceu pelo poder, pela fé. Vai falar dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha e que não foram queimados, não foram tocados, mas que o próprio Deus os livrou. Então, pessoas que verdadeiramente encontraram a sentença de morte, mas o Senhor os guardou. Ele vai lembrar das mulheres que tiveram seus mortos. De quem ele está falando? Ele está falando de 1 Reis 17, daquela viúva de Serepta, que teve o seu filho ressurreto com Elias, com o profeta Elias. Também vai falar de 2 Reis 4:18, daquela mulher, da Sunamita, que teve o seu filho morto, que pediu a oração e a intervenção de Deus através do profeta Eliseu, que orou, que tocou e ele ressuscitou. Mulheres que creram na palavra de Deus através da boca dos profetas, dos homens colocados por Deus na terra para representar a sua voz. Então, mulheres que viram a morte inclusive acontecer, mas a vida retomar pelo poder de Deus. Nesse sentido, a nossa lição coloca então 4 pontos, do ponto 2, 3, 4 e 5. Pessoas que tiveram fé, que viveram grandes desafios e que confiaram palpavelmente com o seu testemunho, com a sua experiência, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, que a palavra de Deus se cumpre, inclusive perdendo a vida. Aí você pode pensar, mas se eles morreram, não foram bem-sucedidos. Para Deus vale o quanto você crê que Ele é real, que a sua palavra é real.
E no livro de Hebreus, esses homens e essas mulheres que estavam lendo a história e refrigerando a mente com todos esses personagens bíblicos reais que viveram, estavam relembrando que coisas boas e ruins acontecem. Estavam lembrando que pressões como morte e tortura pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Eles estavam percebendo que, inclusive, homens de Deus, preciosos para Deus, perderam a vida mantendo a palavra de que Deus é real. E hoje eu e você podemos confirmar que tudo que foi dito pela vida de Isaías, tudo que foi dito pela vida de Jeremias, que foi tão torturado também, se cumpriu. Deus é fiel e o que vale é o quanto eu e você temos atitudes de fé. Então não venhamos a nos enganar olhando apenas para o final feliz. Olhe para o coração feliz de Deus. Jesus disse que quando ele voltasse, será que ele encontraria fé na terra? É isso que Deus quer. Deus quer que o meu coração e o seu esteja aguardando a volta de Cristo. A nossa lição, então, ela tem um verso-chave, que é o verso de número 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé. O que marcou esse grupo de pessoas foi a fé. E o que os hebreus precisavam guardar era a fé de que Jesus disse que voltará e voltará. Manter a firmeza, ainda que passassem por dificuldades, ainda que fossem ameaçados de morte, ainda que tivessem situações de perda. É a mesma coisa que acontece conosco aqui. Nós precisamos reter essa informação na nossa vida, mas é preciso que a gente contemple, que a gente tenha prazer na presença de Deus. É preciso que a gente olhe para cada um desses personagens e se lembre que Deus é fiel e verdadeiro, cumprindo tudo que aconteceu na vida deles, com sucesso ou não aos olhos humanos. Porque muitos que aqui estão não vivenciaram a prosperidade do momento, não ficaram vivos, ao contrário, morreram por causa da fé. Para Deus é o que vale, é se você crê e se você sustenta aquilo que Deus falou. Ele voltará, Ele é fiel e o que Ele disse não volta vazio, ou seja, não se perde. Então, como numa galeria em que a gente precisa não só passar os olhos nas peças artísticas, mas é preciso refletir, é preciso aprender, é preciso se deixar ser sensível para perceber o belo, a lição, a experiência daquele que representou artisticamente a obra. Também é necessário que eu e você estudemos cada personagem que foi dito aqui, que tenhamos tempo para contemplar aquilo que Deus fez na vida de Abraão, de Noé e de tantos outros. Mas Deus continua o mesmo, Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, e outras pessoas estão contemplando, vendo a fé que existe em mim e em você. Então é preciso que nós mantenhamos a firmeza, porque assim como os hebreus também nós temos dificuldades. Hoje ainda com a pandemia isso é bem visível, com as doenças, com os problemas que estão envolvidos. E muitas vezes a questão nem é tão física, tão material, é interna, é emocional. Mas eu quero te dizer que a promessa de Deus é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele voltará. E Ele aguarda no meu coração e no teu coração atitudes de fé. Não só palavras de fé. Resistência, perseverança. É isso que os hebreus precisavam. Então esse é um capítulo muito lindo da palavra de Deus, que mostra
que os parecem que eram perdedores, os homens que morreram por causa da fé, no verso 38 do capítulo 11, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram a promessa na terra, mas viu que eu comecei a lendo? Homens dos quais o mundo não era digno. A recompensa deles está com Deus. Deus nunca falha e nem volta atrás. Mas, ainda que haja perda, ainda que você não alcance, não apalpe a promessa aqui, a palavra de Deus se cumprirá. Assim como o povo hebreu que estava recebendo essa carta precisava de encorajamento, na galeria do mundo também estamos sendo vistos. Nas nossas atitudes de fé. Tenha atitudes de fé. Jesus virá, voltará e não falhará conosco na nossa promessa. A vida eterna já nos foi entregue por Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.